Bom dia para você que me acompanha nesse momento, qualquer que seja o horário e o local. Que a palavra de Deus continue te inspirando, animando, firmando seus passos nessa longa caminhada que não é solitária. Jesus prometeu ir conosco até a consumação dos séculos. Ainda sob o fruto do Espírito, a reflexão hoje está na parábola do semeador. Os 3 evangelhos falam dela, Mateus, Marcos e Lucas, mas escolhemos a narrativa de Lucas, capítulo 8, de 11 ao versículo 15. O Evangelho de Lucas traz detalhes que enriquecem o que desejamos ensinar através desse áudio. Diz assim a palavra do nosso Deus: Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sob as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Antes de explanarmos essa parábola, eu quero falar um pouquinho sobre o valor, a importância que as parábolas tiveram no ministério de Jesus e a riqueza que são as parábolas para o ensino do reino de Deus. Parábolas são histórias simples e curtas na forma de um tipo, figura ou ilustração com 2 níveis de significado. Elas apresentam uma comparação ou contraste com o intuito de estimular o pensamento, a decisão e a ação. A parábola é a forma literária mais difícil de ser criada, porém é a mais poderosa. O seu poder vem tanto da brevidade e simplicidade de seus ensinamentos, bem como da ferramenta de memorização que ela oferece. Aproximadamente 1/3 dos ensinamentos de Jesus foi feito com o uso de parábolas que revelaram a natureza do reino de Deus. As parábolas de Jesus eram um método de ensino elaborado para revelar verdades espirituais de tal forma que aqueles que quisessem responder entenderiam e receberiam mais. Aqueles que escolhessem não responder não a entenderiam completamente e o pouco que tivesse entendido iria desaparecer. Nessa parábola do semeador, Jesus conta a parábola para a multidão, mas ele só explica para os discípulos. Então você que está me ouvindo nesse momento, sinta-se privilegiado, privilegiada por poder receber a explanação da parábola, porque Jesus fez isso apenas para seus discípulos. Em Lucas 8, de 11 a 15, foi somente aos discípulos que o Senhor expôs a parábola. Eles já haviam aceitado o ensino que receberam, e assim seria dado mais. Jesus explicou que a semente é a palavra de Deus, isto é, a verdade de Deus, o seu próprio ensino. Os ouvintes, da beira do caminho, ouviram a palavra, mas somente de forma banal e superficial. Ficou na superfície de suas vidas. Assim tornou-se fácil para o diabo, representado aqui na parábola pelas aves do céu, levá-la. Os ouvintes da pedra também ouviram a palavra, mas não deixaram a palavra quebrantá-los. Ficaram impenitentes. Nenhum encorajamento, aqui na forma de umidade, foi dado à semente, e assim ela secou e morreu.
Talvez eles fizessem uma viva profissão de fé no princípio, mas não havia realidade. Parecia ter vida, mas não havia raiz por baixo da superfície. Quando provações apareceram, eles abandonaram sua confissão cristã. Os ouvintes do solo espinhoso pareciam ir bem por um tempo, mas provaram que não eram crentes genuínos pela sua falha em progredir firmemente. Os cuidados, riquezas e deleites, prazeres da vida tomaram conta e a palavra foi abafada e sufocada. A boa terra representava os crentes verdadeiros, cujo coração era bom e reto. Eles não somente receberam a palavra, mas a deixaram moldar-lhes a vida. Eles estavam prontos a ser ensinados e obedientes, desenvolvendo um verdadeiro caráter cristão e produzindo frutos para Deus. Essa parábola ela me impressiona grandemente por essas 4 situações que acabamos de ler, de pensar aqui, de ponderar. Na Bíblia de estudo do pastor David Cornfield, a Bíblia do discipulado, ele fala dessas 6 características de Lucas 8,15, quando vai falar que as que caíram em boa terra, está falando aqui da semente, são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, retêm essa palavra e dão fruto com perseverança. Ele diz que tendo ouvido, ouve a palavra, discerne a voz de Deus, tem sensibilidade divina. Um coração bom é um coração formoso, atraente, virtuoso, seja em aparência ou utilidade. Essa pessoa atrai outras pessoas, seu coração atrai outros corações. A característica de ser reto, bom por dentro, caráter interior, integridade que produz resultados, é generoso. Retém a palavra, agarra, possui, apega, conserva a palavra e não abre mão dessa palavra. Frutificam, dão fruto, praticam o que recebe. Multiplica o que recebe, conta constantemente para outras pessoas o que recebeu e elas logo creem também. Com perseverança, fiel, não desiste em circunstâncias adversas ou provações. 6 características deste solo que recebeu essa semente, que é a palavra de Deus, que guarda, que frutifica e que persevera até o final. Como a palavra diz que aquele que perseverar até o final será salvo. Quantos desafios nós temos aqui? Quantos desafios para o dia de hoje, para a nossa caminhada cristã. E o meu objetivo é que você não desista. Mesmo que tenha vivido momentos difíceis, desanimadores, hoje é dia de voltar a se apropriar da palavra, de se encorajar com a palavra e de permanecer firme e fiel, perseverante até o dia final. Quero concluir a reflexão de hoje com o que declara o Salmo 119, 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que haja direção, que haja luz e que haja convicção de que nós produziremos frutos dignos de arrependimento até o dia final. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E esse é, pois, o desafio de hoje e sempre. Amém.